capítulo 15. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Gente, era tanto recado, né? Nossa. Deixa eu colocar um tempo aqui para mim, para eu não me perder. Pronto. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Prazer rever aqui, irmão Luiz Arcanjo, né? Cantor Luiz Arcanjo. Deus te abençoe, viu? Trazendo a arca. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Quem encontrou, diga achei. Cadê o bispo Júlio? Eu vi ele aqui também, ele saiu, estava por ali. Deus abençoe ele, a Mônica, Deus abençoe vocês. Encontraram, e disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua ali e desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. Chegou sobre os cidadãos daquela região, daquela terra, o qual mandou aos seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Tornando em si, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores, jornaleiros, funcionários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, eu dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e movendo-se de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestilho, coloque um anel na mão, sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouvindo a música e ouvindo as danças, chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo, o que estava acontecendo. Ele disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o encontrou são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar na festa. Saindo o pai, insistia, estava com ele, e respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir nenhum dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos por este teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se, ou foi achado. Amém. O maior mestre da história chama-se Jesus Cristo. Ninguém nunca ensinou como ele. Nós, os cristãos, reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador, como Verbo vivo, o Deus encarnado, aquele que morreu por nós, nos comprou por um bom preço e nos fez assentar em regiões celestiais. Para nós, os cristãos, Jesus é muito mais do que um mestre. Mas até mesmo para aqueles que nunca leram a Bíblia, até mesmo, quem sabe, ateus, reconhecem Jesus como o maior mestre de toda a história. Pelo menos 3 razões fazem de Jesus o maior dos mestres. Primeiro, a simplicidade dos seus temas. Jesus conseguia converter verdades profundas do coração de Deus, de maneira que as pessoas compreendiam facilmente. Por exemplo, um dos temas complexos, que até hoje existem tantos compêndios ensinando e falando sobre a ansiedade. Jesus falou sobre a ansiedade, lá no Sermão da Montanha. Ele disse lá em Mateus capítulo 7, o Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse assim: olha, os passarinhos estão comendo, vocês vão comer também. Amém. Pronto, foi esse o assunto que ele tratou de ansiedade.
Jesus era muito simples, muito. Outra razão para Jesus ser o maior dos mestres, não só a sua simplicidade, mas a sua autoridade. Todas as vezes que ele terminava de ensinar, os inimigos, os escribas, fariseus e todos se assustavam e diziam: ninguém tem uma autoridade como ele. Se é maravilhoso você poder ouvir uma boa mensagem, você já imaginou como seria ouvir Jesus pregar? Ouvir a própria mensagem falando. A terceira razão para Jesus ser o maior dos mestres é a sua didática. Jesus fazia duas coisas para ensinar. Primeiro, ele respondia pergunta com pergunta. A gente chama isso de maiêutica. O cara faz uma pergunta, aí você faz outra pergunta e o cara está até hoje sem resposta. Passou a vida inteira pensando, morreu sem entender, pronto. Outra coisa que Jesus fazia, quando alguém me contava ou fazia uma pergunta, ele contava histórias. Porque a melhor maneira de você ensinar uma verdade desconhecida até a adultos é contando histórias. Isso a psicopedagogia hoje do século 21 ensina isso, segundo Augusto Cury. Jesus fazia isso há 2000 anos atrás. E aqui no texto que eu li, Jesus conta uma história para alguém que fez uma pergunta. Quando você for ler Bíblia, não leia aleatoriamente para quem, quando, como, por quê. Onde é que ele estava? Para quem que ele contou essa história? Senão não faz sentido. Jesus agora aqui no capítulo 15, ele conta 3 histórias porque fizeram uma pergunta para ele. Quais as histórias? A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Jesus estava na casa de alguns publicanos, cobradores de impostos, e os fariseus chegaram chateados perguntando para os discípulos: Jesus come com pecadores? E aí ele vai contar essas parábolas. E eu quero chamar a sua atenção, porque a parábola do filho pródigo não tem fim. A parábola do filho pródigo não termina. Não. Todas as histórias de Jesus têm fim. A parábola do filho pródigo não tem ponto final. O pai está na porta tentando convencer o filho mais velho a entrar na festa, e o mais novo lá dentro comendo. Deixa eu fazer uma pergunta: o filho mais novo veio chamar o irmão, sim ou não? Você não sabe. O pai conseguiu convencer o mais velho de entrar na festa? Você também não sabe. Pastor, não acabou não? Acabou não. O pai na porta, o mais novo lá dentro, acabou de chegar, tomou um banho, está na festa, e o mais velho de fora. Acabou. Ué, pastor, não acabou. Lógico que não. Ela acaba em nós. Eu preciso decidir qual dos 2 filhos nós somos. E até porque essa parábola termina na cruz. Jesus está entre 2 filhos. Um que se acha santo demais e diz: Senhor, não é bom, desce daí, salva nós, todo mundo. E o outro que se acha tão pecador, tão miserável, que ele disse: não tem jeito, Senhor, levar eu aí para esse reino do Senhor, não. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo na festa lá dos pecadores, que foram comprados, lavados e remidos com o meu sangue. A parábola termina na cruz. Olha como Jesus é extraordinário. Você prestou atenção que Jesus está na... Presta atenção, aqui na parábola o pai está na porta, o filho santarrão que se acha o mais velho está de fora, e o pecador na festa comendo. Por que Jesus termina assim? Porque quando os fariseus vieram perguntar por que Jesus comia com pecadores, Jesus estava dentro da casa dos publicanos, comendo com pecadores. E aí os filhos santos de Deus, os santarrões fariseus, chegam lá fora. Jesus vai repetir na hora, presencialmente, exatamente o que ele conta na parábola, ele faz fisicamente. Ele fica na porta, com os fariseus de fora se achando santos demais, e o pecador lá dentro comendo. Aí ele termina a parábola exatamente no lugar aonde ele está. Ele reproduz a cena da parábola, ele se coloca no lugar do Pai. E Jesus vai amarrando as coisas. Olha que extraordinário. Ele começa dizendo de um pastor que tinha 100 ovelhas. E apesar de ter 99, não desistiu da que se perdeu. E aí ele vai dizer que ela se perdeu fora de casa.
Depois ele vem dizendo de uma mulher que tinha 10 moedas e perde a moeda dentro de casa. Aí ele termina falando de 2 filhos, um que está perdido fora e o outro que está perdido dentro. E o que está perdido dentro está mais que o de fora, porque o que está perdido fora está no chiqueiro, dizendo: eu vou voltar para meu pai é bom, meu pai é o cara, eu gosto do meu pai, eu quero meu pai, 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 pai. O que está em casa não chama o pai de pai nenhuma vez. Aliás, nem o irmão ele chama de irmão, ele fala o teu filho, porque quem não é pai não sabe o valor de um filho. Ele está tão perdido, que ele disse para o pai: o senhor nunca me deu nada. Mentiroso. Eu acabei de ler aqui que o pai repartiu por eles a fazenda. Ele recebeu também, mas não aceita. E aí vai reclamar para o pai: eu queria só um cabrito. Deve ser do Nordeste, vai gostar da buchada de bode assim. Cabrito. O pai é dono da fazenda, que é cabrito. Eu fico vendo tanta gente que não consegue dançar com a festa do outro. Muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Só porque o garoto caiu, é que quando alguém cai, muitos dedos se apontam, poucas mãos se estendem. Ele não quer dançar na música, a festa do outro, não. Ele não aceita, ele convive com um pai perdoador e não sabe perdoar. Aí Deus dá tudo. Tudo. Queria um cabrito. Miséria. Você sabe por que a gente se esquece das bênçãos? Elas não deixam cicatrizes. Mas as marcas a gente fica. Aqui. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Jesus vai amarrando as parábolas. E o que eu acho sensacional é ele dizer que para aquela mulher encontrar a sua moeda, que não tinha um valor monetário, era um valor emocional, ela ganhou como dote, quem sabe no dia do seu casamento. Para encontrar a moeda dentro de casa, ela teve que acender a candeia, varrer a casa e procurar diligentemente. Algumas perdas em casa são necessárias para que a casa se reorganize. Algumas crises são fundamentais para que a luz chegue na sua casa. Alguns valores desapercebidamente são colocados de lado, esquecidos, até que se gera uma crise para acender a luz e ver de onde há a sujeira. Quartos escuros da alma. Jesus vai falar com os fariseus de 3 parábolas. E ele vai fazer de tudo uma maneira tão didática que eu me apaixono por Jesus, como ele vai narrando as coisas. Quem é bom de matemática? Deixa quieto. Uma senhora da minha igreja disse: eu sou ótima no português, a matemática é que me derruba. Quem não entendeu está mais derrubado do que ela. O pastor tinha quantas ovelhas no total? Perdeu quantas? Perdeu quantos por cento? Como diz o irmão da minha igreja, eu fiquei impressionante. 1%. A mulher tinha 10 moedas. Ela tinha dracma, equivale a um denário. Você trabalhava o dia todo e ganhava uma moedinha. Ela tinha 10, perdeu uma. Perdeu quantos por cento? 10. Eu vou te ajudar agora, porque essa parte é complicada. O pai tinha 2 filhos. Ele perdeu a metade. Ele perdeu quantos por cento?
Quando o pastor achou a ovelha, ele fez uma festa, está na Bíblia. Quando a mulher achou a moeda, ela chamou os vizinhos e fez o quê? Quando o pai achou o filho, o que ele fez? Você duvida que tem gente que lê a Bíblia, vê 3 parábolas com 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas e 3 festas, fala, não, que coincidência. É coincidência, lógico que é. Jesus estava lá de bobeira, contou, não, coincidiu. Lógico, Jesus nem estava pensando nisso, ele não é mestre não, estava de bobeira, vou contar. Coincidiu, olha, não! Se tem 3 parábolas, 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas e 3 festas, e há uma porcentagem em cada uma, Deus está lhe dizendo, não interessa se você perdeu 1%, 10%, 50%, ou se como na história de Jó, tudo que a sua família tinha de bom, o diabo arrasou, levou com a permissão de Deus, o mesmo Deus que autorizou, Ele está dizendo hoje, haverá restituição, e em 2017 vai ter festa de milagre na sua casa. Parábolas de perdas, perde-se ovelha, perde-se moeda, perde-se dinheiro da fazenda, mas a perda mais significativa é a perda desse pai, porque ele perdeu um filho. Filho tem preço? Hã? Quanto é que está valendo o menino? Uns 10 quilos aqui na região, mais ou menos. 10 quilos, quanto custa? Filho tem preço? Até porque você não vende. Você não vende. Pequenininho você fala, gente, que gostoso, vontade de comer, né? Aí ele cresce e fala, por que eu não comi? Nossa, que dá trabalho, dá muito trabalho. A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa, andando por aí. Onde estão os nossos filhos, lá está o nosso coração. Esse pai perdeu alguém. Só quem já perdeu alguém sabe o valor de uma perda. Pastor, mas não doeu uma despedida que não gera saudade. É simplesmente a partida de quem nunca deveria ter chegado. Agora, se doeu, nossas maiores crises não são financeiras, não são profissionais, são com pessoas. Porque as feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. De maneira ingrata, irresponsável, como a própria Bíblia descreve, dissoluta, ele foi embora. Que surpresa é essa? Pai, estou indo embora, para onde? Não sei. Volta, nunca mais. A parábola que nós lemos hoje, ela começa com perda, mas ela termina com restituição. Essa parábola começa com despedida e termina em abraço. Começa com ingratidão e termina em beijo. Começa com tragédia na família e termina em festa. Começa sem nenhuma perspectiva, com notícias terríveis, uma atrás da outra, mas termina em milagre. Eu não sei como é que começou o seu 2017. Eu não vim como palhaço de púlpito, eu vim como profeta. 2017, não sei como é que começou, eu só vim profetizar como é que vai terminar. Será simplesmente o melhor ano que a sua família já viveu. Extraordinário. Agora olhe para mim, escute. Esse pai viveu na prática experiências traumáticas, dolorosas, que resultaram no amadurecimento da família e no retorno de alguém que se foi. Quais seriam as lições que nós podemos aprender com esse pai? Para que também pudéssemos vivenciar no nosso dia a dia, na prática,
dentro de casa, na família, ou no contexto no qual nós vivemos, pudéssemos também experimentar algo especial da parte de Deus, uma festa, um milagre, alguma coisa. São poucos conselhos, eu não vou demorar. Primeiro, não se perca com as perdas. Não se perca com as perdas. Quando o garoto voltou, a Bíblia diz que o bezerro estava magro ou cevado? Alguém está trabalhando. Ele foi buscar o bezerro, mandou os servos. O filho mais velho estava onde? No campo trabalhando. A fazenda está funcionando? Ele viu o garoto de longe, a Bíblia diz. Sabe por que ele viu de longe? Você sabe por que ele viu longe? Porque ele estava deitado numa cama em estado depressivo. Por que ele viu longe, gente? Porque estava em pé. Pastor, mas a perda dele foi profunda, foi extremamente dolorosa, mas ele não se perdeu com ela. O maior desafio desta geração é não se perder com as perdas, e a vida tem mais perdas do que ganhos. Ela tem muitas surpresas, rasteiras. Aí você perde algo ou alguém e se perde junto. Se esse pai se perde, gente, minha vida acabou, meu filho foi embora, eu vou suicidar, acabou, vou me enforcar, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais sonhar, vamos fechar a fazenda, acaba com tudo. Não! Se esse pai se perde, não tem beijo. Se ele se perde, não tem abraço. Se ele se perde, cadê a festa? Se ele se perde, ninguém estava pregando sobre ele hoje. O Eterno diz à minha alma, que talvez você que entrou aqui perdeu algo, ou perdeu alguém. Você está vivo aqui, mas aquele dia, sua alma morreu. Foi traído, foi traída, e aí acredita, será sempre assim. Estava noivo ou noiva, ia casar, e de repente deu errado, foram abandonados, e agora tem medo de se envolver em novos relacionamentos. Facilmente nós nos perdemos com as perdas. Passa por um processo doloroso de divórcio, aí não quer casar mais, não quer se entregar mais, não quer se envolver mais, perdeu um filho, perdeu alguém, perdeu algo, e aí fica chafurdado na lama da amargura, não sonha mais, não quer mais, não enxerga mais. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. A vida não acabou. O Eterno me trouxe para lhe dizer: não coloque um ponto final, porque o autor da vida ainda está escrevendo. Troque o luto pela luta. Não desista, porque Deus não desistiu. Deus ainda tem sonhos grandes e projetos grandes para você, para sua casa e para sua família. Não se perca com as perdas. Segunda lição que eu aprendo aqui, olha, não feche a porta. Não feche a porta. Quando o garoto estava no chiqueiro, ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Ele tinha uma certeza: a porta estava. Newton diz que o homem constrói mais muralhas do que pontes, e é verdade. Como nós fechamos porta? Jesus coloca o menino no último estágio que o ser humano pode chegar. Olha o que Jesus disse: tinha comida para porco e não davam nada para ele. Quer dizer, ele está abaixo dos porcos. Ele está no chiqueiro. Ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Eu tenho certeza que a porta ficou aberta. E no relacionamento dessa família, se tem alguém que está tentando de todas as formas fechar a porta, é o menino. Primeiro porque ele saiu de casa. Pastor, é errado sair de casa? Não, tem que sair. Sair para estudar, sair para casar, sair para caçar um serviço. Inclusive tem pais que estão orando para os filhos: Senhor, em nome de Jesus, leva. Senhor, arranca esse joio dessa plantação. Porque tem jovem que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Se você colocar ele para olhar duas tartarugas, uma foge.
Quer saber como é que vai ser o futuro de um jovem amanhã? Vai lá no quarto dele hoje. A vida dele será organizada tanto quanto. O que você faz diariamente determina o que você será permanentemente. Ah, Deus está falando forte, hein? Fala, Deus. Pastor, mas ele fechou a porta? Sim. Mas se não é errado sair de casa, qual o problema dele? Saiu na hora errada, do jeito errado e com motivação? Qual o destino de quem sai de casa na hora errada, com motivação errada e do jeito errado? Qual o destino? Chiqueiro! Quer que eu desenhe? Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratar sobre filhos. E aí ele vai dar um conselho lá em Efésios 6, que já estava escrito em Êxodo 20, o decálogo, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento com promessa. Qual o mandamento? Honra pai e mãe. Promessa, você vai viver bem, vai viver muito. A Bíblia também dizendo, quem honra pai e mãe, vive bem e vive muito. Quem não honra, morre. Morreu Sansão, morreu Fininfinés, e aí vamos embora, vai morrendo. É lei. Mas pastor, mas o menino não morreu, lógico, quando ele estava no último estágio que um homem pode chegar. O que ele disse? Levantar-me-ei. Ele disse, ainda dá tempo. E ele não disse, eu vou voltar para minha casa. Ele disse, eu vou voltar para onde? Para o meu pai, porque ele deixou o pai por causa das coisas. Perdeu o pai e as coisas. Ele não quer voltar para as coisas. Ele quer voltar para o pai, porque se ele voltar para o pai, as coisas voltam. Pastor, ele tentou fechar a porta. Quando ele foi sair, disse para o pai, eu quero a minha parte da herança. A gente recebe a herança de quem está vivo? A gente recebe a herança de quem morreu. O que ele está dizendo para o pai? Para mim o senhor morreu. Ele matou o pai no coração. Quando ele volta, o pai diz assim, gente, vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava... Estava morto? Quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Fui claro? Shakespeare disse que guardar ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. Você já prestou atenção na etimologia da palavra perdoar? Perdoar. Perder no ar. É deixar voar. E aí você percebe que quando você liberta o outro, é você que estava preso. Livre-se. Liberte-se. Pastor, eu quero ser feliz e não consigo. Como? Está carregando fardos. A felicidade não é um presente entregue a você, é uma obra de arte esculpida com suas decisões diárias. Falei bonito demais. Fiquei impressionante. Perdoar tem a ver com perder. Diga perda. Já que tem tantas perdas aqui, diga perda. Se você diminuir essa palavra, não derroba, hein? Vamos no português. Se você pegar perda e colocar no diminutivo, é perdinha. Se você colocar perda no aumentativo, é perdão. Perdão é uma perda grande. Ninguém quer perder, a gente prefere ter razão do que ser feliz. Ah, pastor, o senhor porque não sabe, mas em 1812, larga isso. Perdão não é sentimento. Ninguém acorda, gente, que vontade de perdoar. Nossa. Me segura. Perdão não é sentimento, é decisão. Não está no âmbito das emoções, mas da obediência. Está fechando a porta.
Não fecha a porta, o milagre de Deus passa por ela. O menino tem consciência. Eu fechei, mas eu posso voltar, porque na relação da minha família, alguém deixou a porta aberta. Sabe o que eu acho incrível? É que ele está no chiqueiro, e ele disse: eu vou voltar para o meu pai, porque meu pai é bom até para funcionário. O que as pessoas que convivem com você têm registrado a seu respeito? O que os senhores e as senhoras sabem de mim, chama-se reputação. Eu não estou falando disso? Esse menino não está falando da reputação do pai, ele está tratando do caráter. Porque aqui na igreja, você pode olhar para alguém e falar: caramba, olha lá o bispo, o apóstolo, o pastor, o reverendo, o PhD, o Jesus Júnior. Em casa é o Zé. Eu sou juiz de direito. Em casa você não é nada. Eu sou médico e tenho 30 pós-graduações. Em casa é o Zé. Sua mulher briga com você, seus filhos te enfrentam, o cachorro morde. Não tem nhenhenhê. Não tem reputação. Até porque casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Gente, como é que eu vou cuidar da minha reputação para minha mulher? Não tem jeito. O cara vem com aqueles aleluia afinado, aleluia. A mulher do lado: eu te conheço. Não, nessa de reputação e caráter, eu estava, porque a distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. Meu desafio não é pregar, é viver com essa mulher lá em casa, está tenso, orem por mim. Eu erro uma vez no ano, e olha lá, agora ela é tensa, mas nossa, Deus, erra demais, tal. Queria que fosse. Um dia eu falei para ela: você me perdoa? Ela falou: por quê? Porque eu estou muito chato. Ela disse: você não está chato. Além de você ser chato, tem mais 3 chatinhas aqui em casa. Eu não estou aguentando, não estou suportando. Ela disse: os muçulmanos têm os xiitas, eu tenho os chatos. Eu não aguento mais. Eu estava tão preocupado com isso esse dia, eu falei: se eu morrer, o que ela vai pensar? O bispo Gerson vai dizer: o menino bom, olha, tinha o cabelo branco, foi capa de revista. Aí, Mônica, eu fiquei pensando o que a minha mulher ia imaginar. Aí fiquei imaginando eu lá no caixão, bonitinho, cheio de florinha, cheio de gente falsa em volta. Pastor Alexandre estava lá. Não, mas ele é dos gente boa, que eu falei assim, né? Desculpa aí, pastor, que eu fui falando assim, né? Mas gente boa, estava lá. Eu fiquei imaginando aqueles irmãos passando o WhatsApp para ela: querida, precisar de um ombro para chorar. Eu quase ressuscitei, gente, só de pensar. Aí fiquei imaginando ela em volta do caixão: Senhor, recebe ele na mesma alegria que eu me despeço dele aqui, Senhor. Obrigado por esse livramento, o dinheiro do seguro está na conta. Ai, minha cirurgia plástica, eu vou para Paris, vou fazer uma escova depressiva. Obrigado, Senhor, obrigado. Ela me conhece. Ninguém aqui me conhece. Esse menino está no chiqueiro e disse: meu pai é... Falando em velório, eu estava pensando aqui, você já viu que toda vez que pastor vai fazer velório, fica elogiando o defunto? Até porque nenhum pastor, né, gente, com prudência, não vai lá e fala: morreu essa miséria, graças a Deus, ó. Menos um, o Brasil está limpando, olha aí que beleza. Não, para conforto da família. Só que tinha um pastor que exagerava. Está aqui um homem de Deus, homem santo, homem reto, temente a Deus, de boas obras, de boas palavras, bom pai, bom marido, bom filho. A viúva parou de chorar, chamou o filho dela e falou: vai lá no caixão, vê se é seu pai que está lá dentro. Olha que coisa. Quem não te conhece
Em um outro domingo que eu preguei aqui, eu falei sobre portas abertas, e isso é tão importante, que o apóstolo Pedro disse, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, ele vai dar um conselho sobre família, e uma orientação aos homens, ele diz: maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento, ou seja, compreendam as mulheres. Isso é facinho, 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 facinho. Sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder, porque uma mulher é diferente da outra, ela é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Oremos, Deus vai nos dar graça. Mas a Bíblia diz: olha, coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando a elas honra como vaso mais frágil, como cordeiras da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas. Sabe o que Pedro está dizendo? Quando eu brigo com o meu cônjuge, o céu fecha. Jesus disse: antes de você dar uma oferta, volta lá e reconcilia com o seu irmão. Sabe o que ele está me ensinando? Resolver as minhas relações aqui, na horizontal, para depois a gente falar das verticais. Não feche a porta. Primeiro, não se perca com as pedras. Segundo, não feche a porta. Terceiro, diga comigo: envolva sua família com a graça. Diga graça. O que é graça? Eu não sei o que é graça. O que é graça? Graça é quando é de graça, assim, baratinho, não. Até porque a salvação não foi de graça, ela foi pela graça. Você não pagou, mas alguém pagou. Isso é graça. É quando o valor é altíssimo e alguém paga por você. Isso é o quê? Graça. Favor imerecido. O coração da graça pulsa em Lucas capítulo 15. É a parábola da graça. Um pai que espera um filho ingrato em pé, viu de longe, isso é graça. Correu para encurtar a distância, isso é graça. Dá um beijo nele, isso é graça. Um pai que ao encontrar o filho, ele vem com a desculpa mais esfarrapada: eu não mereço, eu quero ser escravo, eu não quero ser filho, eu quero ser servo. A palavra servo aqui é doulos no grego, era aquele escravo da orelha furada, trabalhava descalço. O pai não disse: você não trabalha descalço, manda trazer uma sandália. Sabe o que o pai está dizendo? Você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Ele pensou, está com tanta vergonha, mas ele não vai chegar sozinho. Saiu sozinho, mas na minha casa, filho meu não chega sozinho. Eu vou até lá e vou chegar junto com ele. E Jesus ainda me mostra uma graça sobrenatural. Pastor, como? Jesus não diz a parábola que o pai esperou, não diz que o pai andou, diz que o pai fez o quê? Correu. Um senhor, ancião, dono de posses, que tem um filho ingrato, corre não. Pastor, por que não corre? Porque eles não usam moletom, não usam bermuda. Esses caras usam vestido. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando de 2000 anos atrás. Os caras usam vestido. Para correr tem que fazer o quê? Mostrar as pernas. Que vergonha. Eu acho que os funcionários ficaram estupefatos. Eu não sei o que é estupefato. Eu li no Google, achei massa, anotei aqui. Mas eu acho que é tipo assim, ó. O senhor vai correr? Vai passar uma vergonha dessa? Poxa, o menino está com vergonha, então deixa ele. Não, eu não preciso, mas eu quero fazer-me vergonha. Eu quero descer o nível dele. Como é que chama isso? Graça. Você já ouviu falar de alguém que se fez vergonha por nós? Precisava? Ele não. Filipenses 2:6, sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome do nosso Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele desceu.
Já eu termino, em 40 minutos, presta atenção. Eu vou te contar uma parte que não tem na Bíblia. Diga comigo, não tem. Tem não? Não. Na sua, na minha tem. Acrescentares, aqui depois de Heresiastes, Acrescentares capítulo 1312, você duvida que tem gente que vai procurar? Não tem! Lá em Acrescentares diz que quando o pastor, nem isso, não tem nem na Bíblia, nem acrescenta, em lugar nenhum. Quando o pastor levantou, quando o pastor não, o pai, quando levantou que ele foi correr, um servo veio. Psst, o senhor vai passar uma vergonha dessa por causa desse ingrato? Vou. O senhor sabia que ele está descalço? Devia estar trabalhando de escravo. Não, então o senhor vai trazer uma sandália rápido, rápido. Ele vendeu até o anel da família. Traz outro anel. Não, mas ele está sujo, então traz uma outra roupa. Mas eu preciso dar uma notícia para o senhor. O pai deve, isso não tem na Bíblia, eu estou inventando. O pai deve ter dito para o servo: fala rápido que eu estou com pressa, estou com saudade. O servo disse: o senhor sabe que lá em Levíticos tem a lista dos animais imundos que a gente não pode comer? Jumento, camelo, porco. Estou falando de cultura dos hebreus, tá? Isso é válido para os hebreus, ok? Isso é Bíblia, cultura, tempos antigos. O pai disse para o servo: eu sei, tem camelo, eu sei. Tá, mas só que o camelo e o jumento a gente ainda usa para o trabalho. Aqui no território de Israel tem, aqui na fazenda tem. Agora, porco. Por isso que o menino foi para uma terra longínqua, saiu do país. Em Israel nem entra porco. É o imundo do imundo, do imundo, do imundo. Eu estou dizendo isso para um judeu. Olha a mente de um judeu que está indo encontrar com um filho, e o servo diz: esse filho seu está fedendo porco. E a notícia é de que ele passou dias e dias no chiqueiro. O pai desistiu de correr? Correu! Lançou-lhe o pescoço. E o está fedendo, mas é? Como é que chama isso? Graça. É isso. Beijar o cheiroso? Fazer uma festa para quem nunca foi embora? Abraçar aquele que só te dá prazer? Fazer uma janta para quem pode fazer uma para você? Isso não é graça, até ateu faz isso. Quero ver amar o ébrio. Quero fazer uma festa para quem volta fedendo porco. Quero ver amar alguém na família que tem tendências homoafetivas. Quero ver perdoar quem traiu, amar quem não merece, porque é quando nós menos merecemos ser amados, é quando nós mais precisamos de amor. Escute, e às vezes Deus coloca pessoas difíceis de ser amadas ao seu lado, para te ensinar a amar. Graça. O pai mandou calçar no menino uma sandália, porque isso é graça. Escravo trabalhava descalço, filho livre trabalhava calçados. O Espírito Santo fala aqui, ó. Tem gente aqui, não pastor, eu recebi, fiz uma festa, eu perdoei, trouxe para casa, nem merecia, eu amei e tenho ajudado, só que não calçou a sandália. O outro está junto, mas ainda é escravo do que fez no passado. Você nunca calçou as sandálias do outro. Está preso. É um perdão condicional. E perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. Não é esquecer, mas é lembrar sem sentir dor. É colocar a sandália e dizer: você não merece, mas a partir de hoje não se fala mais nisso nessa casa. Quando eu e você estávamos no lamaçal do pecado, tem gente aqui dentro, talvez você não tinha nenhuma perspectiva de vida, de família, de nada. Alguém lá de cima nos amou com amor incondicional.
Aquela graça te alcançou, te alcançou. Sabe, escreveu o seu nome no livro da vida, te fez assentar em regiões celestiais. Ele te amou, mandou o filho dele para morrer por você. É tanta graça, é tanto amor. Você se sente amado, abraçado, foi recebido pelo Pai. É essa graça que Deus quer que você tenha com as pessoas difíceis que estão ao seu lado. Isso é evangelho. Levanta sua mão direita. Vai ter tanta graça de Deus em você esse ano. O amor de Deus em você vai ser tão pujante, tão forte. Vai ter conversão de filhos, restauração de casamentos, restauração de família. Vai ter gente sarada, paralíticos serão curados. Vai ter restauração, coisas extraordinárias. Porque o amor de... Não precisa nem pregar. Essa graça que eu estou profetizando vai ser tão forte em você, que as pessoas ao seu redor vão receber desta mesma graça. E antes do final de 2017, você vai profetizar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tecladista. Deixa eu finalizar aqui. Primeiro, não se perca com as perdas. Não feche a porta. Envolva sua família com a graça. Faça o melhor para a sua família. Eu aprendo com esse pai que todos os meus esforços e investimentos devem ser feitos na família. Esse pai ama tanto os filhos que deu para eles a herança antes da hora, deu gado, deu fazenda, tinha servo, tinha comida. Quando o filho mais novo, o pecador, volta, a Bíblia diz que o pai saiu da casa para recebê-lo, correndo. Quando o mais velho não quer entrar na casa, por causa da festa, o que a Bíblia diz? E saindo o pai, estava com ele. Esse pai saiu da casa 2 vezes. Sabe o que ele está dizendo para os filhos? Vocês são mais importantes do que os meus bens. Pessoas valem mais do que coisas. Até porque o pai dessa parábola é Deus. Ele fez o melhor que ele pôde. Você já viu como somos bons com as pessoas fora de casa? Bom dia. Boa tarde, olá, tudo bem? Obrigado, a gente fala obrigado fora de casa. Por favor. Fora de casa, com licença. Em casa é sai. A gente come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho, come estresse lá na escola, na faculdade. A gente vomita onde? A gente confunde intimidade com desrespeito. Eu vou repetir: as feridas mais profundas vêm de quem? De quem nós mais amamos. Você tem coragem de falar para o seu cônjuge o que você jamais falaria para mim? Você tem coragem de falar para os seus pais o que você nunca falaria para o bispo? Jamais, mas você fala. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Somos tão bons com as pessoas de fora, tão prestativos, ávidos, rápidos em resolver tudo, mas morosos em casa, lentos. Tem marido, ele dá mais carinho para o carro do que para a esposa. Tem irmã que parou de usar perfume, está passando gasolina para ver se... Tem mulher que ela cuida melhor, ou ela gosta mais do cachorro do que do marido. Vem cá na mamãe. Cadê a mamãe? Uau, uau, de mamãe. E o marido, seu cachorro. Pastor Josué Gonçalves contou uma história que aconteceu em São José do Rio Preto, é verídica. Um homem procurou o pastor Josué, contou essa história, ele registrou, até ele pregou numa mensagem, e eu pedi autorização dele para contar.
Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, seu Jacó, casado com a dona Joana, há alguns anos tinham 2 filhos, o Ricardo de 11 anos e o Júlio de 9. Um dia os irmãos estão brincando, Ricardo e Júlio brincando de bola. De repente o mais novo, o pequenininho, o de 9 anos, o pequeno Júlio, olha para o Ricardo e fala: mano, sabia que eu te amo, jamais quero me separar de você? O Ricardo olha para o lado: shh, fala baixo. O homem não fala essas coisas não, velho. Já pensou se a galera da rua passa e tá nós dois que amo e que amo? Vacila não, cabeção. Seu Jacó chegou 19 horas. Sabe aquele dia de fúria, o dia do estresse? Que o copo está cheio, falta uma gota. Ele chegou por aqui. Quando ele entrou em casa, pequeno Júlio veio correndo: pai, pai, pai. Pulou no pescoço dele: sabia que eu te amo, pai, eu jamais quero me separar do senhor. Seu Jacó desce o garoto e diz: quantas vezes eu tenho que lhe dizer que o homem não fala essas bobagens? Seu Jacó é apenas reflexo do que foi ensinado. É na educação dos filhos que você conhece a educação dos pais. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Ele só é reflexo de um erro. Ele começa a gritar porque ele explode. 2 coisas, menino, um homem não faz, homem não fica chorando à toa. E outra, homem não fica falando essas bobagens. E começou a gritar e falar com ele. E o menino todo atabalhoado, achou aquilo esquisito, ficou ferido, saiu correndo, passou dentro da cozinha e foi para o quarto, agachou sobre os calcanhares e foi chorar. Dona Joana, percebendo que alguma coisa estava errada, chamou o Ricardo e disse: vai ver seu irmão, aconteceu alguma coisa. E o Ricardo disse: não é nada, mãe, minha mãe, meu irmão está esquisito. Só que mãe conhece a gente. Você já chegou na casa da sua mãe tentando disfarçar que você está bem? Você ri, você brinca, ela fala: você não está legal, né? Se uma mãe tiver 10 filhos e um deles entrar lá no portão, do jeito que entrou, chegou, pisou, ela está de costas, fala: o fulano chegou aí. Mãe é a arca que Deus construiu para salvar os filhos dos dilúvios da vida. Quando tudo desmoronar, quando a casa cair, quando todo mundo desaparecer, vai sobrar ela. Se você tem mãe, valorize-a. Ela é o maior presente que Deus já te deu. Dona Joana vai no quarto e diz: você caiu, você caiu. Aí ele: não, mãe. Mamãe, sabia que eu te amo, eu jamais quero me separar da senhora. Ela abraça ele no peito apertado e diz: a mamãe também te ama, ela nunca vai separar de você. Colo de mãe é remédio, com 5 minutos ele estava bom. 9h30, ela deu um lanche para todo mundo e disse: vamos dormir. Antes da meia-noite, pequeno Júlio acorda, acende a luz, fica olhando para o irmão. Vai no quarto dos pais, acende a luz, fica contemplando os pais. Seu Jacó acorda com aquela luz no olho. Falei: menino, você está doente, garoto. Dona Joana: calma, amor, é coisa de criança. E naquela confusão toda, ele apaga a luz, volta para o quarto, e o casal fica nessa discussão. Acordaram atrasados no outro dia. No outro dia já era tarde, todo mundo atrasado. O Ricardo colocando as coisas da escola na mochila, o seu Jacó calçando o sapato, Dona Joana fazendo um café e o Júlio dormindo. Seu Jacó vai lá no quarto desesperado, fala: tá vendo, olha aí. Aí atrasa tudo, fica com essas coisas, puxa a coberta e diz: acorda, garoto. Pequeno Júlio estava lá dormindo quietinho. Pequeno Júlio estava lá inerte. Pequeno Júlio estava frio. Pequeno Júlio estava morto. Sabe o que veio na mente do seu Jacó? Papai, eu amo o Senhor. Dona Joana está na cozinha e começa a ouvir: eu também. Ei, Jacó, você está falando com quem? Você está se declarando para quem? Acabou. Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. A gente deixa para colocar no colo quem ama, depois, outro dia, que eu tomei sem tempo. Somos tão egocêntricos, tão durões. Ah, eu nunca ouvi ninguém me dizer eu te amo, aí eu também não falo.
postergamos a vida e as relações familiares, adiamos a vida, deixamos para ligar para alguém depois, deixamos para pedir perdão depois. E se não tiver depois? Seu Jacó vem correndo, dona Joana, seu Jacó estava lá, dona Joana veio correndo com o Ricardo, se ajoelham, tinha um bilhetezinho na mão do Júlio, o Ricardo tira o bilhete e vai ler. Outra noite Deus falou comigo num sonho, Ele me disse que apesar de eu amar a minha família me amar, a gente ia separar. Eu não queria, mas Deus disse que vai acontecer. Como não sei que vai acontecer, deixa eu dizer umas coisas. Ricardo, nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar esqueceu de viver, esqueceu de me amar. Eu amo todos vocês, Júlio. Quando eu chegar ao céu, Deus não vai me perguntar quantas mensagens eu preguei. Deus não vai pedir meus diplomas, apesar de serem importantes. Deus não vai pedir o extrato da minha conta, nem a chave do meu carro. Ele vai olhar nos meus olhos e dizer: eu te dei herança. Gente, como foi que você cuidou dos presentes que eu te dei? Esse pai da parábola representa Deus. E apesar de ser o melhor dos pais, apesar de fazer tudo, alguém foi embora. Você sempre vai conviver com a ingratidão. Nunca se rebaixe ao nível do tolo, senão ele te vence pela experiência. É você que tem que fazer o melhor. Isso é amor incondicional, isso é graça. Se você fez tudo isso, não se perder com as perdas, não fechar a porta, envolver sua família com a graça, fazer o melhor, você pode fazer o que esse pai fez. Prepare-se para uma grande festa, prepare-se para um grande milagre. O verso 22 diz que ele mandou trazer sandália, anel e vestido. Fica imaginando esse pai lá no shopping de Itaguatinga, e disse: eu quero o melhor vestido. O cara da loja disse: custa R$500, eu vou levar. É para o senhor, não para o meu filho que foi embora. O senhor vai levar um vestido tão caro para quem foi embora? É porque eu estou me preparando para uma festa. Ele vai voltar. O pai mandou fazer a sandália, mandou fazer o anel. E no verso 23 está escrito assim, ó: trazei depressa o bezerro cevado. Diga comigo assim: o bezerro cevado. É porque estava engordando, né? É o ou é um? Tem diferença? Você pode ler em qualquer versão, Reina Valéria, espanhol, King James em inglês. Você pode ler em português, na Septuaginta, onde você quiser. No original é o. Porque um é artigo indefinido. Traz um, qual? Qualquer um. Agora o é artigo definido, você pode trocar por aquele. O pai de seus servos: traga aquele. Não só o pai estava preparando uma festa, como todos os servos sabiam qual era o bezerro engordado para aquela festa. Deus me trouxe hoje, aqui eu finalizo, para lhe dizer: compre a sandália, compre o vestido, manda fazer o anel, e a partir de hoje vamos engordar um bezerro, porque vai ter festa, ela está chegando. E Deus me trouxe para lhe dizer: prepare-se, prepare-se, prepare-se. Já aquieta o teu coração, já começa a visualizar, porque você vai ver a sua família salva, seu casamento restituído, a sua casa sarada, seus filhos libertos. Já começa a se preparar, porque o milagre de Deus está a caminho da sua casa, está a caminho da sua vida, está a caminho. 2017 é o ano da restituição, é milagre de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Eu profetizo no nome de Jesus. Coloque-se em pé. Todos vocês aqui, se eu disser: quem precisa de um milagre, todo mundo levanta a mão, até eu. Quem precisa de uma bênção, todo mundo levanta. Não é isso que eu estou falando.
Tem coisas na sua vida, na sua casa e na sua família. Se você tomar uma decisão, resolve. Se você passar na farmácia, resolve. Dependendo do que você fizer, uma decisão, pegar um amigo, qualquer, não sei, tem coisa tão... Só que há um tempo que a gente chega no limite, que você olha para uma circunstância e você diz: só Deus pode mudar essa situação. Se você está nesse limite e quer uma oração especial por um milagre em alguma área em que você está, eu queria muito orar por você. Se você puder, pela fé, sai do seu lugar, venha ao altar. Enquanto a adoradora vai ministrar sobre a sua vida, chega aqui pertinho de mim, deixa eu orar por você. Venha apresentar seu cônjuge, seus pais, sua família, sua casa. Enquanto você chega, ela vai adorar ao Senhor. Vem.